Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Ontem as transmissões ao vivo no Discord e as Go Lives, né? É basicamente você compartilhar sua tela. Foi retirado esse negócio do aplicativo e muita gente tá ensinando formas de burlar, etc. Meu objetivo aqui nesse vídeo não é esse, tá? Até porque eu acredito que essa galera que tá ensinando a burlar vai se fuder gostoso. Eu tô aqui mesmo para falar sobre o que realmente vocês precisam usar para ter privacidade, porque o Discord, ele nunca foi privado. As comunicações entre caos no Discord, teoricamente sim, são privadas. Porque a criptografia de ponta a ponta lá, eu pesquisei aqui, pelo que eu vi, eles nunca entregaram ninguém à polícia porque é teoricamente impossível. Eles realmente não armazenam. As chaves de criptografia ficam no próprio dispositivo de quem usa. Mas as mensagens do Discord, pessoal, aquilo ali nunca foi privado. O que acontece é, tem gente que pega, usa e-mail sem KYC, bota VPN, ou então até mesmo e-mail descartável, compra número sem KYC também e tem uma conta que é relativamente anônima, né? Desde que o inimigo dele não seja a CIA ou a NSA. Mas eu quero que vocês entendam que isso é nada mais do que o esperado. Eu achei pouco. Eu acho isso maravilhoso. Por favor, governo, não bloqueie suas transmissões. Bloqueie o Discord como um todo. A terceira lei de Newton vai nos salvar. Toda ação gera uma reação equivalentemente contrária. E essa ação equivalentemente contrária não precisa ser descumprir a lei e usar VPN para usar o Discord e conseguir transmitir a tela. Porque sim, tem gente fazendo isso e eu não apoio isso, eu não faço isso. Acho isso desprezível. E muito burro também, porque existem formas de você compartilhar a tela sem estar cometendo um crime. Existe um aplicativo aí que é semelhante ao Discord, o Fluxer. Ele não foi criminalizado. É totalmente legal você usar o Fluxer e compartilhar a tela se você quiser. Mas o Fluxer também não é algo para você ter uma comunicação 100% privada. Quem quer ter uma comunicação realmente privada, onde não vai ser violada por terceiros, usa SimpleX, que não pede, se eu não me engano, nem número de usuário ele pede, ele gera um aleatório lá, você cria, mas não pede telefone, não retém metadados, mas o interessante é que você tira os metadados quando você for enviar a coisa lá. É interessante que você use uma VPN para se comunicar lá e etc. Tem todo o processo que eu vou falar aqui mais pra frente, tá? É bom vocês entenderem que esse vídeo não é um tutorial, eu posso fazer um tutorial, mas aqui eu quero falar um pouco mais da teoria, tá? Mas antes mesmo de eu falar sobre NOSTR, eu quero falar sobre uma coisa muito interessante que aqui no Brasil não tem conteúdo sobre, mas se vocês pesquisarem por Intel Management Engine, AMD PSP e Secure Enclave Boot, na gringa tem vários vídeos sobre, tá? E as pessoas especulam que isso são backdoors a nível de hardware. Vocês podem pesquisar sobre os outros, tá, pessoal? Mas eu vou falar aqui mais sobre o da Intel, porque ela é a marca mais famosa, né? Você provavelmente tem um computador com processador Intel. E se você tem, saiba que provavelmente existe um negócio nele chamado Intel MI, Intel AMT Management Engine. Isso aí é basicamente um computador sobre computador. Não adianta você utilizar Tails, não adianta você utilizar QuibsOS, Linux, qualquer coisa. Se você não retirar isso, você ainda assim pode ser espionado, porque ele dá controle total à sua máquina por acesso remoto. É por isso que muita gente na gringa chama de spyware ou backdoor de hardware. Eu poderia entrar em detalhes técnicos, mas tem um detalhe muito interessante que qualquer inteligência artificial vai dizer a vocês, tá? Mas eu vou ver se eu lembro de deixar algum link aí falando sobre isso na descrição. A NSA, isso, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, solicitou especificamente à Intel uma maneira de desativar o Intel Management Engine, que muita gente especula ser um backdoor. O nome desse programa era High Assurance Platform, é HAP. Eu tô lendo essa parte, tá? Porque eu não sei inglês. E daí vocês já podem tirar. Se o próprio governo, quando foi criar máquinas seguras para usar em ambientes de inteligência, pediu para retirar o Intel ME, então provavelmente isso daí é um problema, né? Bom, aqui no Brasil eu não encontrei ninguém falando sobre isso. Eu cacei pra caramba e não achei, tá? Eu fiquei uns 3 dias olhando pro céu, meu irmão, quando eu descobri isso. E, enfim, antes mesmo de eu falar sobre a NSTR e SimpleX, eu precisava falar disso por quê? Porque o Intel Management Engine, ele tem privilégios acima do SO, ou seja, seu sistema operacional. Então, como eu já falei, não adianta se você tá no Tails, no QuibsOS, que são os
mais seguros do mundo, porque ele atua abaixo de tudo isso. Então, sem mitigar, você vai estar sendo espionado, querendo ou não. Pelo menos eu nunca vi, tá? Talvez vocês conheçam, eu não conheço. É o caso de alguém que foi pego por conta do Intel Management Engine, mas isso é um vetor de ataque. E eu não estou nem dizendo que é um backdoor, tá? Eu estou dizendo que as pessoas especulam e que o governo americano, inteligência de segurança, a agência de segurança NSA americana, solicitou a remoção disso, né? Existem tutoriais gringos, eu vou ver se eu consigo linkar alguns aí na descrição. Onde os gringos mostram como é que mitiga isso daí, tá? Basicamente, são computadores fabricados antes de 2008, os famosos ThinkPads entre, acho que o 430 e 440 e 480 conseguem, através de um comando aí, ME_cleaner, e tem que ser uma placa-mãe compatível com LibreBoot, né, ou Core Boot. Bom, eu não quero entrar nessa questão muito técnica aqui, mas lá na gringa, esse computador sem o Intel MI, eles chamam do famoso Schizopad, né? Literalmente isso, Schizopad. Eu acho importante que vocês vejam, pesquisem mais sobre isso, pesquisem sobre como mitigar isso, porque vocês ainda têm uma janela de oportunidade. Eu falei isso sobre o Brasil e vocês estão vendo desde o começo do ano que eu bato na tecla: o Brasil não tem futuro. O que é que vocês estão vendo acontecer no país? Pois é. E outra coisa que eu quero falar é que NOSTR e SimpleX, ou seja, aplicativos para você mandar mensagens realmente privadas, e você não quer que que não chegam a ser criminosas, tá? Eu não tô apoiando crime aqui. Quero deixar isso bem claro, eu não tô fazendo apologia ao crime a ninguém aqui. Criminoso tem que se fuder. Mas se você quer ter conversas privadas, e não é proibido anonimato e privacidade no Brasil ainda, tá? Eu não usaria celular. Celular tem muitos vetores de ataque quando tá conectado à internet, enfim. O principal deles é as torres de transmissão. E também tem o fato de que hoje em dia eles não têm bateria removível. Fora a questão que são muitos firmwares, hardware com software proprietário, não tem código aberto. Então, inclusive esse Graphene OS, né, que só pega em Google Pixel, celular Google Pixel, muita gente especula que existe um backdoor nele por conta de um chipset, tá, que é de código fechado. Então, eu não arriscaria usar celular para ter uma comunicação verdadeiramente anônima e privada. Quem também fala disso é o Edward Snowden, por conta do famoso e-mail, né? Então, quando você conecta um chip no seu celular, ele basicamente se vincula ao seu e-mail. É claro que isso não é permanente, se você tirar, beleza, vai desvincular, mas temporariamente, enquanto estiver lá conectado, ele vai ficar meio que ligado ao seu e-mail. O que é o e-mail? É basicamente o chassi. Vocês lembram do chassi do carro, que é proibido riscar em todos os países do mundo? Pronto, seu celular também tem um negócio desse. O nome dele é e-mail. E lembra, não estou dizendo que eu sou a favor de pichar chassi do carro ou e-mail de celular. Sou totalmente contra isso. Mas beleza. Até agora vocês entenderam a questão de um possível backdoor, seja no Graphene OS, no seu computador de uso casual. O Discord agora não pode mais compartilhar a tela, etc. Você tá vendo, sua liberdade tá acabando e quer entrar agora de cabeça no mundo da privacidade, do anonimato. Bom, vamos lá. Primeira coisa é que anonimato é algo muito difícil de se manter, principalmente se você é jovem, tá? Por que se você é jovem? Esses hackers jovens por aí que você vê sendo pegos, por que é ego? Aquele grupinho lá, pô, eu não lembro o nome, velho. Agora eu não lembro o nome, mas teve um grupo aí que eu vi de hackers que os caras não seriam pegos se não tivessem deixado o ego falar mais alto. Os caras, na maioria das vezes, seguem um script, tá? Chega a hora de ir embora, os caras não vão, os caras simplesmente permanecem e terminam se fudendo. E beleza, tem que se fuder mesmo, os caras ficam cometendo crime na internet, mas eu só tô dizendo que tem um padrão, tá? Eu não quero que você fique anônimo para cometer crimes, mas os exemplos que eu consegui pensar agora foi só esse. Para início de conversa, para você realmente ficar sem nenhum vetor de ataque na sua máquina, o que é que eu recomendaria? ThinkPad 480, não usaremos celular, tiraríamos o Intel ME por meio do ME Cleaner, instalaríamos o LibreBoot, faria uma inspeção rápida tanto no seu teclado para ver se não tem um keylogger e dentro do computador também para ver se não tem nenhum aparelho esquisito lá. Também procuraria saber sobre cada peça do seu computador. Isso pode parecer esquisito, pessoal, porque parece que, meu Deus, para que isso tudo? Você tá querendo cometer um crime? Não, só tô querendo privacidade. E aí, feito isso, pessoal, o interessante é o seguinte: não desinstale todos os sistemas operacionais que tiver nesse computador agora. Você só vai usar esse computador através de um sistema chamado Tails, que roda num pendrive através da memória RAM do seu dispositivo. Quando você ligar o Tails, você vai inicializar normal, não usa armazenamento persistente para nada, tá? Também é interessante que você
você tampe as outras entradas da sua máquina, para ninguém inserir nada lá sem você ver. Isso também é interessante você checar antes de você começar a usar o Tails, etc. Você checar se as entradas do seu computador estão intactas, se não tem nenhum problema lá, se alguém inseriu alguma coisa. Mas aí, feito isso, entrou no Tails, etc. Você conecta a sua internet de casa normalmente e vai pedir para ele conectar a rede Tor, tá? Se você precisa que o Tor não apareça para o seu provedor de internet, porque geralmente quando você usa o Tor normal, só conecta a rede Tor, o seu provedor de internet não vai saber o que você está fazendo, mas vai saber que você está na rede Tor. Se você não pode nem que ele saiba disso, então você precisa usar um negócio chamado Bridge, são as pontes do Tor, e aí você pesquisa na internet. Mas feito isso, pessoal, você agora tem uma máquina capaz de você navegar com segurança na internet. É importante que você não instale nada, tá? Uma forma de se proteger disso aí nas configurações dos navegadores que você utiliza. Eu recomendo utilizar o Tor, né? Mas se for utilizar outros, você vai nas configurações e pede sempre que for fazer o download de alguma coisa, pedir a confirmação, porque aí sempre vai aparecer lá e você bota ESC e acabou, não vai baixar o negócio. Também é importante se certificar que você baixou o Tails legitimamente, tá? Porque eles dizem, pelo menos os criadores dizem, que o Tails pode ser rodado até no PC com vírus, tranquilamente, desde que ele tenha sido baixado com integridade no seu pendrive, né? Então como é que você vai saber se o Tails foi legítimo? OpenPGP. A assinatura de chaves é o futuro. Hoje em dia, qualquer um consegue clonar sua voz e sua cara e fazer uma ligação para um conhecido seu. Mas a assinatura de chaves não, meu irmão. Pesquise sobre essa tecnologia. Então beleza, você verificou o Tails, viu que o pendrive é novo, é legítimo também, tá tudo certo. Então você pode navegar tranquilamente e criar sua conta no NOSTR. O que é o NOSTR? Vamos lá. Agora sim eu vou explicar que você agora tem um setup que eu chamo de ideal, tá? Você pode navegar sem o setup ideal, não tem problema, tá? Você não vai cometer crime, afinal. O NOSTR, pessoal, ele é um protocolo. O que é um protocolo, tecnicamente falando? Conjuntos de regras e padrões técnicos que vão definir como os dados são estruturados, assinados, transmitidos dentro de uma rede, né? Se você seguir esse protocolo, pelo menos no NOSTR, você vai conseguir se comunicar de maneira incensurável. De maneira anônima, depende do seu setup, depende do que você fale, etc. Mas a proposta é que seja incensurável e não necessariamente anônimo. A questão do anonimato é por sua responsabilidade, vai das suas boas práticas. Eu quero que você entenda o poder da criptografia. A criptografia, ela pode ser e com certeza vai ser usada contra ou ao seu favor. Porque, por exemplo, quando lançar a biometria digital, você vai ter que botar sua cara, meu irmão, para acessar a internet. Como é que eles vão protocolar isso de forma que funcione? Criptografia. Como eu já falei, ela vai ser usada contra ou ao seu favor. Inclusive, é por isso que eu defendo que você deve ter um computador AirGapped 100% offline ao invés de uma hard wallet. Essas Crux, CodeCard, etc. são boas, mas com um PC velho você consegue ter muito mais versatilidade. Veja, um notebook com hard wallet, você consegue criptografar arquivos, criar textos e etc. em um ambiente seguro. Você consegue gerar suas seeds offline, assinar transações offline. Você consegue uma gama de coisas que uma hard wallet só de Bitcoin não te proporcionaria. Mas voltando para o nosso TR, quando você criar sua conta, é importante você guardar sua NSEC, né? Existe a NPUB e NSEC. É claro que não começou assim, tá, pessoal? No começo era diferente, etc. Poderiam ter algumas alterações. Mas hoje em dia é assim, se eu não me engano, tá? Hoje tem até a opção de você usar palavras mnemônicas, né? Porque a NSEC ela é um número gigante, mas de qualquer forma, armazene isso em um local seguro. Inclusive, algo interessante para o seu setup de privacidade, né, do seu ThinkPad 480, com todas as proteções que eu falei, é o seguinte: você poderia tirar a placa de rede dele, então você não conseguiria se conectar à internet, né, teoricamente. Mas existe algo chamado placa de Wi-Fi USB. Então você pluga ela no USB e consegue usar a internet. Então o que é que você faria? Você conectar a internet lá com o seu placa de rede USB e sem a placa de rede do computador você tiraria. Gerou as seeds, a partir do momento que você gerou as seeds do seu NOSTR, você iria fazer o seguinte: tirar o USB da placa de rede e guardar suas seeds, né? Criptografar um pendrive, criptografar um arquivo com suas seeds. Depois você se conectaria normalmente, tá? É claro que isso daí é um nível a mais de paranoia, até porque você vai precisar de internet para usar o NOSTR. Então, de qualquer forma, se você passar por alguma vulnerabilidade, você iria perder, né, sua chave, etc. Mas enfim, outra coisa, além do NOSTR, é a questão do SimpleX, né? Você também, eu só recomendo que use o SimpleX nesse setup e é simples de baixar, tá? Eu recomendo que você instale toda vez que você for usar e não
deixe instalado via armazenamento persistente. Você também pode verificar a integridade do SimpleX via a criptografia PGP, então é importante que você estude isso. Hoje em dia, a assinatura de chaves não é o futuro, já é o presente, então você tem que saber disso. E o SimpleX não precisa fazer tutorial, também não faz tutorial do NosTR, né? Agora eu posso fazer algumas indicações de clients de NOSTR. Para PC, o que eu achei legal foi o Primal, e para celular eu achei legal o Amethyst, mas como eu falei para vocês, não recomendo que use no celular. Mas caso queira, fica a seu critério, né? Lembrando que você pode usar no celular em casos de tipo, você tem uma conta que você só vai usar para besteira, só vai ficar assistindo. Você não vai postar nada lá, então você não precisa de tanta privacidade assim nela. Essa conta aí você pode deixar no seu celular, se eu não me engano, os aplicativos do NOSTR permitem até que você coloque senha, não lembro, tá? Mas enfim, meu intuito com esse vídeo foi trazer uma parte um pouco teórica e prática, tá? Porque eu não me aprofundei muito, acho que se eu fosse me aprofundar em cada ponto aqui, daria 1 hora de vídeo fácil. E eu também não sou nenhum expert, sou apenas um mensageiro comum. E lembrando sempre das boas práticas, né? Se você quer manter anonimato, você não pode ficar falando coisa da sua vida. Um exercício da hora, né, pra você fazer é o seguinte: quero ficar anônimo nesse perfil tal do NosTR. Qual vai ser minha personalidade? Qual vai ser meu jeito de escrever, etc. Você anota tudo isso num papel, é o seu alter ego. Lembrando, não faça apologia ao crime, não recomendo nada disso para cometer crimes, beleza? O uso do conteúdo disseminado aqui é de inteira responsabilidade do ouvinte. Aprendam enquanto a internet ainda é livre, enquanto vocês ainda têm liberdade de acessar a internet sem KYC. Not your case, not your coins. Não confie, verifique. Vou tentar deixar todas as fontes aí na descrição. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca um feedback aí nos comentários, dá um hype no vídeo e mais é isso, rapaziada. Fui!